Jogar envolve arriscar algo valioso na esperança de obter algo mais valioso ainda. Existem muitas pessoas nesse tempo perdendo dinheiro, casa e muito mais. Às vezes, elas estão perdendo as suas famílias e a sua própria vida. Pensando nisso, eu decidi fazer esse vídeo explicando para vocês o que é o transtorno do jogo, como ele funciona, quais são os sintomas relacionados. O transtorno do jogo é um comportamento de jogo problemático, persistente e recorrente que leva a pessoa a um sofrimento clinicamente significativo, conforme indicado pela apresentação de pelo menos 4 dos 9 sintomas que eu vou citar para você hoje, certo? Isso dentro do período de 12 meses. E o primeiro sintoma é a necessidade de apostar quantias de dinheiro cada vez maiores a fim de atingir a excitação desejada. Aqui a gente vai pensar um pouquinho sobre o processo em que o seu cérebro ele vai acostumando com determinados comportamentos que geram prazer e com o passar do tempo é necessário cada vez mais investir nesse comportamento, numa quantidade maior desse comportamento e no caso do transtorno de jogo, apostar quantias maiores para que esse prazer, essa excitação desejada, ela seja alcançada. Então, é um processo que as coisas vão realmente ficando cada vez mais difíceis. O segundo critério envolve inquietude ou irritabilidade quando tenta reduzir ou interromper o hábito de jogar. Então, aquela pessoa que já está habituada, ela já está no transtorno de fato, vivenciando o transtorno, quando ela tenta parar de jogar, quando ela tenta reduzir e interromper aquele hábito, ela vai ficar mais irritadiça, ela vai ficar mais inquieta, porque existe o desejo realmente de voltar a fazer aquilo que ela já estava fazendo, a recorrer de fato àquele hábito. Essa pessoa também ela fez esforços repetidos ou mal sucedidos no sentido de controlar, reduzir ou interromper o hábito de jogar. Então, ela se esforça, ela realmente tenta parar, mas ela não dá conta e acaba voltando de novo para esse hábito. Ela também vai experimentar preocupação frequente com o jogo. Então, o conteúdo dos seus pensamentos sempre vão estar relacionados a jogo. Ele pode ter pensamentos persistentes acerca de experiências passadas de jogo. Ele pode passar tempo planejando qual é a nova quantia que ele vai apostar quando voltar a jogar. Também pode pensar em modos de adquirir dinheiro para jogar. Então, todo o pensamento, toda a cognição dessa pessoa vai estar vai estar ocupada realmente com o jogo. A pessoa geralmente, frequentemente joga quando se sente angustiada, quando está deprimida, quando se sente culpada, passou por alguma situação de estresse aumentado. Então, geralmente ela vai jogar quando está nessas condições. E aí, você está conseguindo pensar em alguém que provavelmente tem o transtorno do jogo? É a coisa realmente muito séria. Mas calma que a gente ainda tem alguns sintomas para falar e alguns outros detalhes sobre esse transtorno. Contudo, eu quero agora te pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você está gostando do conteúdo e também compartilhar com pessoas que você percebe que estão tendo a sua vida extremamente prejudicada por causa de jogos. Faça isso, compartilhe e vamos tentar ajudar essa pessoa, tá certo? O sexto critério é que após perder dinheiro no jogo, frequentemente essa pessoa volta outro dia para ficar quite, para tentar recuperar aquilo que ela perdeu. Daí um padrão de tentar recuperar aquilo que foi perdido vai se alinhando à necessidade de voltar a jogar sempre, e aí a gente já sabe que esse é um ciclo interminável.
A pessoa também mente para esconder a extensão do seu envolvimento com o jogo. Ela pode mentir para os familiares, pode mentir para o terapeuta, pode inclusive cometer alguns delitos, né, estelionato, tudo com a finalidade de conseguir recursos para voltar a jogar. Então, ela fica muitas vezes irreconhecível, né? Familiares, esposa às vezes fala de como essa pessoa que tinha um comportamento tão diferente agora pede dinheiro sempre, está sempre mentindo. Olha a gravidade do transtorno do jogo, que muitas vezes é subestimado. Essa pessoa geralmente prejudicou ou perdeu um relacionamento significativo, o emprego ou uma oportunidade educacional ou profissional em razão do jogo. Então, a pessoa acaba perdendo coisas que são extremamente valiosas para ela por causa da dependência em relação a jogos. Vejam de novo como esse caso é muito sério e como a gente precisa ter o cuidado, inclusive, quando se pensa, né, em entrar nesse universo, em desvendar, em entender como é que funciona, as consequências podem ser gravíssimas. O nono critério, ela depende de outras pessoas para obter dinheiro a fim de saldar situações financeiras desesperadoras causadas pelo jogo. É aquela pessoa que está prestes a perder a casa, é aquela pessoa que vendeu o carro, aquela pessoa que não tem mais dinheiro para comprar comida porque ela perdeu tudo no jogo. E aí ela pode apelar para um comportamento de resgate financeiro, que é ficar realmente pedindo dinheiro ali para amigos, para familiares, para tentar cobrir aquele espaço, aquele problema, aquele buraco ali que foi deixado por causa dos gastos excessivos com jogos. O transtorno do jogo, ele tem alguns níveis de gravidade, certo? Então, a gente vai considerar que ele é um transtorno leve, se ele preenche de 4 a 5 critérios. Então, ele preenche o mínimo para considerar o transtorno e apenas um pouquinho acima. No caso, também pode ser moderado, quando ele preenche de 6 ou 7 de todos os critérios que eu citei aqui. E ele pode ser grave, quando a pessoa preenche 8 ou 9 de todos esses critérios. E aí, quanto mais grave o transtorno, claro, maiores os problemas vivenciados tanto pela pessoa quanto por familiares e amigos. Aqui eu quero trazer algumas informações extras. Então, distorções do pensamento podem estar presentes em indivíduos com transtorno do jogo. Por exemplo, negação, superstições, sentimentos de poder e controle sobre o resultado de eventos regulados, que na realidade é pelo acaso. Então, ele tem uma convicção de que tem algum controle sobre aquilo que vai acontecer. Isso não é verdade. Excesso de confiança. Muitos com o transtorno acreditam que o dinheiro é tanto a causa quanto a solução para os seus problemas. Que coisa curiosa, não é? Algumas pessoas com esse transtorno são impulsivas, competitivas, cheias de energia, inquietas e entediam-se facilmente. Podem mostrar-se demasiadamente preocupadas com a aprovação dos outros e ser generosas a ponto da extravagância quando ganha. Então, ganha tudo e aí resolve esbanjar, e daqui a pouco perde tudo e é aquele processo que a gente já conhece. Outros indivíduos com transtorno são deprimidos e solitários e podem jogar quando se sentem impotentes, culpados ou deprimidos. Então, a gente vai entender que cada pessoa vai ter uma história por trás do transtorno do jogo, tá? É sempre importante considerar a individualidade. Não existem regras absolutas. A gente sempre vai partir do pressuposto de que todos nós temos histórias, temos fatores genéticos, coisas que nos levam a determinados comportamentos. E com pessoas que têm o transtorno do jogo não é diferente.
Até metade dos indivíduos sob tratamento para o transtorno do jogo tem ideação suicida e cerca de 17% tentaram suicídio. Claro que não é uma causa, porque suicídio é multifatorial, mas imagina uma situação em que a pessoa ela vai perdendo tudo. Ela vai perdendo a credibilidade, ela vai perdendo a confiança em si mesma, ela perde seus relacionamentos, seu dinheiro, tudo que tinha juntado muitas vezes ao longo da vida. Então, acaba sendo um fator muito importante para que essa pessoa ela chegue a um quadro de ideação suicida e também para a tentativa de suicídio. E aí existem alguns fatores de risco, tá? Primeiro eu quero falar dos fatores de risco temperamentais. Primeiro detalhe sobre isso é que um histórico de jogos, né, já na infância, ele traz um maior risco, um risco aumentado para que a pessoa desenvolva o transtorno do jogo. E também, aparentemente, o transtorno do jogo ele está ligado ao transtorno de personalidade antissocial, aos transtornos depressivos e bipolares e também ao transtorno por uso de substância, especialmente no caso do transtorno por uso de álcool. Quanto aos fatores de risco genéticos e fisiológicos, é importante ressaltar que o transtorno do jogo ele tem uma ocorrência tanto em relação a fatores ambientais quanto genéticos e ele pode ter um padrão de ocorrência familiar. Então, tem geralmente uma pessoa, um familiar que tem um histórico relacionado. Isso é comum de acontecer. O transtorno também é mais prevalente em parentes de primeiro grau, de pessoas que têm o transtorno por uso de álcool grave, moderado ou grave, certo? Então, isso também é um fator de risco bem importante de ser observado. O assunto é extenso, apesar de parecer muito simples, então eu vou parar por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, mas deixa o seu like para me mostrar se esse vídeo fez sentido para você e se você quer que eu traga uma outra parte, falando mais sobre o transtorno e falando também sobre o tratamento adequado para esse tipo de transtorno, certo? E não esquece de se inscrever no canal também. Se cuida!